A pirataria de origem chinesa, na verdade não só chinesa, né? A pirataria asiática era um fenômeno do Ocidente, tá bom? Não vai considerar que lá na China as coisas funcionam igual. O que existe, é uma coisa muito interessante de se pensar, é que há uma tradição da cópia na China, tá? É outro assunto, totalmente diferente. Então, por exemplo, no Japão, uma diferença estética entre a China e o Japão é que no Japão a criação artística ela é muito valiosa. Enquanto na China, a capacidade de você fazer uma cópia perfeita tem valor intrínseco. Então existe mesmo uma tradição disso. Se você conseguir ser um bom copista, é considerado assim, algo muito elevado. E o que eu acho que é muito legal, tá? Porque eu acho que é muito difícil você copiar. Vai lá copiar a Mona Lisa idêntica pra você ver. É difícil. Difícil. É, total. Mas, enfim, isso é uma questão. Outra questão é a seguinte, na China existe um projeto, na verdade no mundo todo, mas está muito avançado o projeto chamado CBDCs, que são moedas digitais de Banco Central. A propósito, até escrevi disso na minha coluna lá no UOL, é sobre... O que é isso aí? É um ativo digital, pensa no Pix, agora pensa, na verdade, em toda a estrutura bancária usando uma moeda que é digital como se fosse o Pix, entendeu? Então, isso na prática é como uma cripto do governo. Então, por exemplo, você faz todas as transações com essa moeda que não existe, ela não tem papel moeda, entendeu? Ela não tem essa outra correlação. Essa cripto é descentralizada também, no caso do governo chinês? Não, no caso do governo chinês, no momento não. Tá? Entendi. Por quê? Na verdade, ela vai ser, mas ela não vai ser totalmente. É o seguinte, você tem dois tipos de estruturas de blockchain mais convencionais. Um é a moeda efetivamente descentralizada, tá? Então, por exemplo, se você pegar um Bitcoin, tá? A estrutura toda do bloco, qualquer um pode baixar o blockchain do Bitcoin inteiro. É claro que ninguém faz isso, tá bom? Porque são muitos gigas, não tem sentido. Mas, teoricamente, você pode. Outra coisa é que você tem alguns grupos, alguns nós que chamam, que são validadores específicos, que fazem o processo de validação. Então, aí é uma arquitetura fechada. A moeda de Banco Central, o CBDC chinês, ele vai ser com essa característica. Então, ele não é uma moeda totalmente descentralizada, mas ele tem nós. É como, por exemplo, a Libra do Facebook, ou na verdade o Libra do Facebook, que é essa moeda que não saiu, mas uma hora vai acabar saindo, que tem como nós algumas... Na época em que ela estava realmente em alta, tinha PayPal, tinha... Enfim, os nós ou validadores eram empresas que pagaram 10 milhões de dólares para ter esse poder de fazer isso, de fazer essa validação. Por quê? Porque na validação elas cobram taxa. Uhum. Então, na verdade, é uma transação econômica. Entendi. Mas voltando àquela questão da China, o que acontece? A China, sim, não sei se foi o que você mirou, mas você acertou uma coisa muito importante, que a China, de fato, tem uma resistência muito grande a cripto no momento, tanto que as operações de cripto estão bastante prejudicadas na China por causa dessa competição com a própria moeda estatal que na verdade, no certo sentido, ela já foi lançada, mas ela só não teve um rollout suficientemente forte. Porque eles estão com medo que essa vá ser a cripto que bombe lá e eles estão investindo numa cripto que não vai bombar tanto. É isso? Eu diria que é o contrário, tá? O tipo cripto deles sempre vai bombar totalmente. É só que eles querem que seja 100% e não 99,9%, entendeu?